eu separei aqui duas palavras da Bíblia que eu acho que vale a pena ser citadas aqui, que pode ter uma interpretação boa para as pessoas e que eu acho que as pessoas, de modo geral, não me excluo disso, precisam. Eu vou ler aqui na minha frente, que é mais fácil do que ler aqui na Bíblia. Essa palavra aqui está em Mateus 7:3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu entendo aqui nessa palavra que as pessoas julgam muito as outras, estão sempre com os olhos atentos para condenar a vida alheia, não respeitar o livre-arbítrio, mas esquecem de si, porque Jesus fala que a gente deve amar e respeitar todos como se fosse a si mesmo. Quando a gente está julgando, quando a gente está condenando, a gente não está amando como a si mesmo, além de estar cometendo pecado, que é acusar, julgar, sendo que a gente não é melhor que ninguém, não existe pecado melhor nem pior que o outro. A gente que eu digo, muitas pessoas, isso eu vejo dentro das próprias famílias, falam dos parentes, falam dos amigos, no sentido de que a pessoa está errando, está pecando, está fazendo coisa errada contra Deus, só que a gente não tem o poder, a capacidade de falar e de julgar isso com tanta certeza, com tanta veemência, porque a gente também é pecador. Então a gente não pode estar vendo o cisco que está no olho do nosso irmão, que a gente, aos nossos olhos, é um cisco, que ele tem um problema na vida dele e ele não faz nada, enquanto a gente também está cheio de problema na nossa, a gente também não faz nada. Isso é uma hipocrisia. E essa palavra eu acho que se encaixa bem nisso, nas pessoas que julgam as outras. Eu acho que essa palavra reflete bem isso, essa parte das pessoas se intrometerem, tomarem conta da vida das outras, julgarem, condenarem e fazerem sempre coisas piores. E então eu acho válido a pessoa primeiro olhar para si, curar a si, e quando for para falar dos outros, falar do seu irmão, ajudar uma pessoa alheia, que você fale diretamente com ela, entre você e ela, você passa aquilo que você acha que ela está fazendo de errado, não é ficar julgando pelas costas, falando pelas costas, fazendo comentários com terceiros, porque isso você não está ajudando nada, você não está mudando nada na pessoa, você não está ajudando ela, você só está julgando, comentando, fazendo fofoca e até atrapalhando, fazendo mal a si mesmo, porque pensar mal do próximo, condenar o próximo, julgar o próximo não faz bem a si e também a outra pessoa, porque se a pessoa está errando, está julgando segundo o seu pensamento e você não faz nada para ajudar ela, você não conversa, você nem fala com ela, você fala para outra pessoa, você não está ajudando nada, você só está agindo como condenador. E eu separei também outra palavra aqui, também de Mateus, que está relacionada à caridade, ajuda aos necessitados, porque hoje, sendo um dia cristão, eu vejo muitos líderes religiosos se metendo com a política, se metendo em meios de comunicação, ganhando fama, dinheiro, poder, status e julgando outros que seguem um evangelho diferente, um evangelho de ajuda ao pobre, um evangelho de ajuda aos necessitados. Eu vejo muita perseguição, por exemplo, ao padre Júlio Lancelotti, lá de São Paulo, perseguição política, ameaças, só porque ele ajuda, ele faz o que está escrito na Bíblia, o que Jesus fazia no tempo dele. O padre Júlio Lancelotti tenta fazer hoje no mundo atual e é perseguido por gente que se diz cristã, que se diz conservadora, se diz cidadão de bem, mas não consegue enxergar numa pessoa, num mendigo, numa pessoa que se encontra em situação de droga, de rua, um irmão semelhante. As pessoas não entendem que aquelas pessoas estão passando por um momento difícil e precisam de ajuda, de amor, e não de julgamento, de violência. E por isso que eu separei essa palavra aqui. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Nessa palavra, Jesus está falando que quando a gente fizer em um desses mais necessitados, quando a gente está fazendo pelo nosso vizinho, pelo nosso parente, pelo nosso familiar, por qualquer pessoa, a gente está fazendo, não é só pelaquela pessoa, a gente está fazendo a Deus. Essa palavra quer dizer que quando a gente está fazendo com amor ao nosso próximo, independente do próximo que seja, pode ser o nosso familiar ou pode ser uma pessoa que se encontra em situação de rua, em uma situação de deficiência física, mental, algum tipo de enfermidade, quando a gente está fazendo ao próximo, a gente está fazendo a Deus.
e não ao homem, à pessoa. A gente está fazendo primeiramente a Deus. E isso está escrito explícito nessa palavra aqui. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Que aquelas pessoas que estão na rua, em situação pode ser de droga, pode ser de crime, pode ser de pobreza, aquelas pessoas são, na Bíblia, no Evangelho, tratadas como enfermos, como pessoas doentes que precisam de ajuda, de amor, e não de julgamento, e não de condenação. E hoje as pessoas que se consideram cristãs e cidadão de bem, elas gostam de falar de bandido bom e bandido morto, falam de pessoas que estão na rua porque querem, porque gostam de droga, mas as pessoas não conseguem entender que, tipo assim, existem muitas coisas que levam as pessoas à rua, a uma situação de droga, a uma situação de cracolândia, e nem sempre essas coisas são fáceis de entender. Hoje as pessoas que têm dinheiro, elas conseguem se tratar, elas têm apoio dos familiares, elas pagam uma terapia, mas não são todas as pessoas que têm essa oportunidade. Em uma situação, algum conflito entre parentes, algum problema de decepção, alguma frustração, algum sentimento de culpa, de pesar, de depressão, qualquer coisa assim negativa pode levar uma pessoa pra rua e ela acabar caindo numa bola de neve e nunca mais conseguir voltar pra sua vida normal. Então, eu admiro muito e apoio muito os líderes religiosos, seja de qualquer religião, pode ser cristão, evangélico, católico, pode ser umbandista, candomblessista, kardecista, em qualquer tipo de religião, gente. Pode ser templo budista, pode ser sinagoga judia. Todas as pessoas que praticam a caridade, que amam o próximo, isso não precisa de religião, não precisa de instituição. Isso vem de cada um, cada pessoa consegue enxergar a espiritualidade de uma forma. E eu acredito na espiritualidade do amor, da paz, da humildade, da caridade, e não do julgamento, da condenação, da violência. Então, eu desejo a todo mundo uma feliz Páscoa. Fico feliz se você me assistiu até aqui, se essa mensagem de alguma forma contribuiu, te ajudou da forma mais sutil que seja a ser um ser melhor, você possa contribuir para chegar até mais pessoas. Valeu, tamo junto, abraço.